Graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Amados, eu gostaria de compartilhar com vocês algo muito forte que está relacionado, ao assunto sobre a volta do Senhor Jesus. A gente sabe que nesses últimos dias, que realmente a gente está vivendo os últimos dias da volta do Senhor. E nesse final de tarde abençoado, eu estou aqui contemplando os céus e esperando, porque a qualquer momento ele virá nas nuvens com poder e grande glória, né? E ele vai vir arrebatar a sua igreja. Eu queria deixar com os irmãos aqui duas experiências que eu tive com o Senhor durante essa semana. Uma foi na terça e outra foi de ontem para hoje, tá? Então, na terça-feira, eu fui descansar um pouco à tarde, estava na minha casa descansando, e quando eu fechei os olhos, eu ouvi uma voz masculina falando assim, aleluia. Só que lá em casa não tinha ninguém, só tem Jesus, né? Jesus e eu. Aí eu imaginei logo, né? Foi o Senhor, foi o anjo do Senhor. E naquele momento que ele falou aleluia, eu falei, glória a Deus, aleluia. Aí fiquei ali, depois adormeci, descansei. Quando eu acordei, eu fui pegar o celular para ver a hora. Quando eu apertei o botãozinho do celular, apareceu um texto muito rápido no celular. E esse texto apareceu no celular e eu não tinha esse texto, ninguém tinha enviado nada para mim. Eu suponho-se que quem enviou esse texto foi o próprio Senhor. Estava escrito assim no texto, acabou. Acabou, e eu olhei assim, levantei, aí eu peguei o celular de novo, mas não aparecia mais. Aquele texto ele apareceu de relance, igual um relâmpago mesmo, e foi e não apareceu mais. E ali estava escrito, eu pude ver que estava escrito, acabou. E o Senhor me fez entender que acabou o tempo, né? O tempo de estarmos aqui na Terra praticamente acabou. Essa foi uma experiência que eu tive com ele na terça-feira. Eu estive até comentando com os irmãos que moram ali no mesmo prédio que eu moro também, entendeu? Eles até perguntaram para mim o que significa isso. Eu falei, bom, acabou o tempo. O Senhor Jesus está voltando, acabou o tempo já, né? Acabou. Enfim. E a outra experiência foi, glória a Deus, né? E outra experiência foi essa madrugada. Já era praticamente de manhãzinha, quase. Eu tive um sonho que eu estava num trem. Olha só, eu sonhei que eu estava num trem, indo, o trem estava andando, estava indo. Depois, no final do sonho, eu vejo que ele ia para a estação, né? Estação final. E esse trem estava indo. No início do sonho, até então, não sabia para onde que eu estava indo com o trem. Eu não via ninguém no trem. Se tinha, não tinha percebido, não tinha parado para ver se tinha, se não tinha gente. Eu sei que eu estava naquele trem e o trem estava indo em direção a algum lugar. E eu sei que tinha um trem no meio do caminho e ele passava por aquele trem, ele na realidade, ele ultrapassava aquele trem, como os ônibus que ultrapassam, né, os carros, os outros ônibus. Assim, não sei se você já esteve num ônibus, do ônibus ultrapassar o outro ônibus assim, de lado assim, e pular pelo lado assim do outro veículo, enquanto o outro está parado ali. Então, o trem, enquanto ele estava parado, esse trem que eu estava, ele ultrapassava, ele ia para o outro lado do trem que estava parado e ultrapassava aquele trem. E eu ficava pensando assim, poxa, mas isso não é perigoso? Porque no caso de um trem, o trem ele descarrilha. Se ele, né, andar de um lado para o outro, ele sai, né? Ele sai da linha e vai para o... Enfim, ele vai descarrilhar. Ele não é o mesmo. Ele não é o mesmo que o ônibus, ele não é o mesmo que carro, entendeu? Ele descarrilha. Agora, o trem, ele quando tinha um outro trem parando, com problemas,
O trem que eu estava, ele ultrapassava aquele trem e ia seguindo. Aí depois, lá na frente, tinha um outro trem parado. E aí ele ultrapassava aquele outro trem também e seguia. Aí eu via que ele estava chegando numa estação. Só que a estação tinha muito ônibus. Eu via muitos ônibus chegar e eu ficava triste e preocupada. Eu disse, meu Deus, os trens se atrasaram todo. Tiveram que chamar o ônibus porque não tem trem. Aí eu estava vendo aquele trem que eu estava, ele estava caminhando, rumo àquela estação. E os ônibus chegando, e muitos ônibus já parados ali. E aí eu entrei o trem entrou no meio daquela estação, e eu via que tinha uma linha de trem ali, única, e o trem que eu estava, ele entrou naquela linha e estacionou. Quando estacionou, eu acordei. Eu acordei, fiquei pensativa, olhei o celular, mandei mensagem de bom dia pro pessoal. Aí voltei, fechei os olhos, né? Eu ainda vi o celular tocando, o pessoal respondendo a mensagem de bom dia. Aí quando eu tô de olhos fechados, aparece um texto, né? Muito rápido, igual um relâmpago, dizendo assim, o grande dia. O grande dia. O grande dia chegou ou tá chegando, uma coisa assim. Eu sei que estava escrito grande dia. E eu acordei assim, eu abri os olhos, não acordei, eu estava acordado, eu só abri os olhos, porque ainda estava ouvindo o celular tocando, que o pessoal estava mandando o zap. Eu só estava de olhos fechados. E nesse momento que eu estava de olhos fechados, estava escrito, né, aquele texto, igual um relâmpago, apareceu assim na minha frente, o grande dia. Então o que eu quero dizer para vocês da parte do Senhor? O grande dia do Senhor chegou. A qualquer momento nós vamos embora, a qualquer momento a igreja vai ser tirada da terra, a qualquer momento Jesus vai chegar aqui na terra, está voltando. Então se prepare, creia, né? Essa história de trem, os trens que estavam no meio do caminho quebrado, e eu que estava naquele trem, são rumos que as pessoas tomam, né? Eu costumava pregar, eu sou a pastora Luciana, eu costumava pregar para algumas pessoas em 2021, pregava muito assim, que Jesus ele é o caminho. E eu falava para as pessoas, olha, eu só quero apresentar para vocês o caminho. Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Não adianta ir por outros caminhos, não adianta apelar para outras pessoas, para Maria, para João, para Antônio, para não sei o quê, ficar no pecado, sabe? Quem está no pecado se converta, tá entendendo? Se liga, tá? Saiba que o único que pode perdoar pecados é Jesus, o único que pode te salvar é o Senhor Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aqui com as crianças, mas Jesus disse que das tais é o reino dos céus, né? Até nisso o Senhor está aqui falando com a gente, que nós temos que ser igualzinho a essas crianças. Esse é o caminho, isso é um caminho, sabe? Isso é uma característica imprescindível daquele que realmente quer dar a vida eterna com Cristo. Aí, ó, ser igual criança, entendeu? Então eu estou gravando essa mensagem aqui e o Senhor está falando aqui, não só comigo, mas com todos vocês que estão ouvindo essa mensagem, entendeu? Então, esse é o caminho, Jesus Cristo. E Jesus falou claramente, quem quiser o reino dos céus tem que ser igual a uma criança, entendeu? Tem que ser igual a essas crianças. Porque das tais é o reino dos céus. A gente tem que ser puro, a gente tem que ser humilde, né? A gente tem que... A ignorância não leva ninguém a lugar nenhum, né? O rancor, a vaidade, o pecado, nem se fala, né? Não leva ninguém a lugar nenhum. E outras pessoas, outras denominações, religiões, outras características não levam ninguém a lugar nenhum. Então, quem leva é Jesus, tá? E quando aquele trem chegou ali na estação, o Senhor me mostrava, ó, final de linha. Estamos no final de linha. O tempo acabou, final de linha, né?
é chegado o grande dia. Então, queridos, toma posse dessa bênção, tá? Toma posse dessa grande vitória, o grande dia. O céu está em festa, o Senhor está chegando na terra. A qualquer momento, num abrir e fechar de olhos, o Senhor vai levar a sua igreja, ou seja, Ele vai nos levar daqui. Porque logo em seguida vai começar um novo governo nessa terra. Então, fica ligado, segura na mão do Senhor Jesus e vai em frente. Porque eu estou nesse céu lindo e maravilhoso, no meio dessas crianças aqui, que são umas conotações que Deus está deixando aqui, ó. Quer ir para o reino, tem que ser igual às crianças. Olha que céu lindo, né? Olha que céu lindo. Tá aqui, ó. Então, a qualquer momento nós vamos estar nesse céu lindo e maravilhoso. Com o Rei da Glória. Amém? Muito obrigada aí por tudo. Eu agradeço ao Senhor Jesus pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Talvez seja a última vez que eu falo aqui com vocês. Talvez não, tá? Mas olha, um beijo da parte do Senhor Jesus no coração de cada um de vocês. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém?